Boa noite. Hoje nosso papo aqui no Mídia é rádio comunitária. As rádios comunitárias são recentes aqui no Brasil e surgiram há pouco mais de 8 anos. No país, elas somam 250 e no Espírito Santo chegou a 23. Para falar sobre este assunto, Paulo Sodatelli, jornalista e professor da FAESA. E Ricardo da Rocha, vice-presidente da Associação de Moradores e diretor da Rádio Comunitária da Praia da Costa. Obrigada pela presença de vocês aqui no Mídia. Obrigado. Ricardo, qual é a função social de uma rádio comunitária? A função da rádio comunitária é dar vez ao povo, né? Dar vez à comunidade para que ela possa se expressar com mais frequência, o que não é possível numa rádio comercial. Como surgiu, professor, a rádio comunitária? Na verdade, a rádio comunitária é uma busca de conseguir espaço justamente pelas organizações sociais e comunitárias do Brasil. Como a comunicação é muito monopolizada pelas grandes meios de comunicação, a sociedade civil sempre procurou ter algum meio de comunicação. Então surgiram primeiro os boletins comunitários e com essa tecnologia da rádio surgiram também a busca de se conseguir rádios comunitárias. E as rádios piratas? Pois é. E rádios livres, né? Explica pra gente como que elas surgiram, quando? Olha, desde o começo, desde que surgiu essa tecnologia nova, é que várias pessoas tentam utilizar dessa tecnologia. Os governos trataram de controlar o uso das rádios e justamente surgiram vários tipos de iniciativas. As rádios piratas são iniciativas comerciais. Então, funcionava em navios no final da década de 50, início da década de 60. Funcionava em navios, por isso que vem a ideia de rádio pirata, né, navios piratas, e eram rádios comerciais. Já as rádios livres são rádios ligadas a organizações comunitárias, antes de surgir a lei das rádios comunitárias. A primeira que surgiu é até bem antiga, de 1925 na Áustria. No Brasil surge na década de 70, na América Latina. E esclarece um pouco aqui pra gente a diferença das duas, de rádio comunitária para rádio livre. Então, a rádio livre era uma tentativa da organização não ter nenhum tipo de controle social. Cada organização comunitária, um sindicato, uma associação de moradores, qualquer tipo de associação usaria do seu jeito, livre nesse sentido, essa tecnologia. O que aconteceu é que o governo tratou de legalizar, de formalizar o processo. E surgiu assim uma lei que garante, então, que um conjunto, em geral, geralmente um conjunto de associações se unam para explorar rádios comunitárias, daí são rádios FMs de maneira geral, e tendo alguns critérios para utilizar essa tecnologia. Ricardo, pode-se dizer que uma rádio comunitária ela é realmente a voz do povo? Não, com certeza. Na rádio comunitária que o artista, o aluno de uma faculdade de comunicação, ela vai ter seu espaço. Por exemplo, a finalidade principal da rádio comunitária da Praia da Costa é dar espaço aos alunos. Ela surgiu em função de 2 alunos da faculdade FAESA, que moram no prédio onde eu resido, não terem conseguido um espaço para poder fazer o seu estágio. Aquilo me deixou um pouco chateado e eu levei isso ao conhecimento da diretoria da associação. Em 98 nós promovemos o processo de outorga disso aí. E só viemos a conseguir agora. E colocamos ela no ar no dia 23 de maio, oficialmente. Nós colocamos como presente a Vila Velha. Professor, no curso de jornalismo, existe no currículo uma matéria que chama Jornalismo Comunitário e Sindical. Qual que é a importância para esses futuros jornalistas terem esse conhecimento? Olha, eu acho fundamental, porque, em geral, as pessoas pensam em comunicação, meios de comunicação, só como grandes empresas. E, cada vez mais, a sociedade procura meios de se falar, de se comunicar. Então, hoje, existe uma série de espaços de atuação profissional e é importante que o jornalista conheça esses espaços e saiba entender a importância desses espaços, porque ele não vai atuar de maneira tanto profissional, mas colaborando, porque ali quem está falando é o povo e não tanto aquele profissional. O profissional se torna quase que um assessor e para ter essa consciência, para entender o verdadeiro papel desses espaços comunitários de comunicação, é que existe essa disciplina. E como que é assim, o relacionamento da rádio comunitária com as outras instituições do bairro? As igrejas, as escolas? A rádio comunitária da Praia da Costa ela ainda está recente. Nós estamos tentando agrupar essas pessoas
em torno da rádio, para que elas possam ter o espaço que é delas, certo? Porque foram essas comunidades que nos ajudaram a criar aquela rádio comunitária. E assim, a importância de um jornalista capacitado dentro de uma rádio comunitária, qual a importância? É importante ter um jornalista profissional atuando nessa área? Olha, teoricamente, todos os espaços comunitários é o povo que deveria utilizar. Então, tudo deveria ser feito pela própria população. Só que a população nem sempre conhece a linguagem adequada, nem sempre conhece, sabe utilizar os meios adequadamente. Nesse sentido que é fundamental um jornalista, um profissional da área, não necessariamente jornalista, alguém de rádio e TV também, que vá colaborar com essa instituição. Na verdade, o papel dele é quase de assessorar, não tanto de fazer aquele processo, aquele produto de comunicação, mas assessorar que a população tenha acesso a isso. Então, ele vai ajudar na linguagem, ele vai ajudar em pensar numa programação mais adequada, algumas coisas que são técnicas e que a população geralmente não conhece. Não tem conhecimento. Demoraria muito para conhecer na prática, né? Passaria muito trabalho, muitas dificuldades para adquirir isso na prática. Então, você acha que seria necessário? É útil, é útil. Não é fundamental, né? Existem várias instituições que atuam sem ter um jornalista ser uma pessoa, um profissional, mas que é muito mais fácil quando a entidade tem condições de ter esse assessor junto, esse profissional, com certeza que isso facilita a vida de todo mundo. E as pessoas que trabalham na rádio, elas são todas voluntárias também? Não, no momento é um produto novo para a Associação de Moradores e nós tivemos que colocar 2 técnicos, certo? São locutores, para colocar a rádio no ar, certo? Esse não tem toda essa documentação legalizada, carteira assinada, bonitinho, como manda a legislação. Mas o espaço é mais para vocês, alunos de comunicação social, e junto com a comunidade, do que propriamente dito para profissionais. Professor, por lei, uma rádio comunitária, ela tem que ter um espaço para os moradores irem lá, expressarem suas opiniões, suas ideias. Isso acontece mesmo? Que eu saiba, no Brasil isso não existe, né? Existem experiências de televisão em outros países, principalmente na Europa e no Canadá, onde há esse espaço aberto. É quase como se fosse uma grande praça, um grande palanque através da tecnologia moderna, não é? Mas no Brasil isso ainda não acontece, até porque são poucas as rádios legalizadas. Geralmente as instituições não conseguem ter uma estrutura tão ágil que garanta que qualquer cidadão utilize esse espaço para falar. Que seria o grande momento, né, o grande auge da comunicação. Qualquer pessoa utilizando um meio de comunicação para se fazer ouvir. Isso seria o ideal. Mas, na verdade, as instituições precisam desse espaço e acabam eles coordenando esse espaço. E nem sempre então, qualquer cidadão pode chegar. Isso é mais difícil. E existe alguma interação na escolha da programação entre os moradores e as pessoas que trabalham nessa rádio? Existe interação? É uma interação. Ela pode escolher, opinar, assim, né? Pode, e deve, né? Nós montamos uma programação para fazer frente ao primeiro momento, que ela tinha que entrar no ar como determina a lei. Só que nós estamos tentando, junto a algumas faculdades, que venham nos ajudar para que nós possamos fazer aquilo funcionar como manda a legislação. E a programação? Qual seria uma melhor programação para uma rádio comunitária? Olha, informação, música, certo? E divulgação das coisas que dentro da comunidade. E a própria rádio comunitária da Praia da Costa, ela terá uma programação chamada Comunidade em Debate, que não é só da Associação de Moradores da Praia da Costa, vai atingir os bairros periféricos, que será um meio deles se comunicar de uma maneira mais rápida, que é o rádio. E assim, os benefícios que uma rádio pode trazer para a comunidade? Eu acho que a rádio ela tanto é informativa quanto é educativa. Então são 2 grandes momentos privilegiados que a população tem de adquirir informações que muitas vezes não iriam adquirir através dos outros meios de comunicação. E alguns conhecimentos também que não teriam em outros. Quer dizer, a rádio comunitária vai falar de coisas que os grandes meios não falam, problemas mais localizados, problemas que ainda não estão em destaque na mídia. Muitas das questões atuais, como o direito da mulher, questões ligadas a questões raciais, muitos desses assuntos que viraram
se tornaram públicos, se tornaram graças às instituições falando. Quer dizer, entidades femininas falando, entidades de grupos raciais falando, entidades ligadas a homossexuais falando, igrejas falando, tornaram assuntos que antes não eram debatidos conhecidos de todos. Então, é fundamental estar democratizando a sociedade, trazendo os temas que, às vezes, a mídia convencional não cobre, e com isso, dando a oportunidade da sociedade pensar propostas, pensar a sua cidade, pensar o seu espaço, e com isso, está realmente democratizando o país. E, assim, qual a relação das rádios comunitárias com os movimentos populares? Eles influenciam? Olha, eu creio que não. Eu acho que tudo é uma questão de posicionamento, né? Ou seja, o movimento popular tem que ter o espaço dele, certo? Mesmo dentro da própria rádio, mas de uma maneira equilibrada, né? Não é chegar e fazer, como muito movimento popular faz, política, né? E no caso da rádio, ela não é para esse fim. É política, sim, mas não partidária. Concorda, Paulo? Não, com certeza. É para ser um espaço plural, um espaço coletivo. Então, é importante que esse espaço seja garantido a todo mundo. O movimento popular ele não é homogêneo. Você vai encontrar, eu falei agora de grupos homossexuais, igrejas que vão condenar o homossexualismo. Falar de grupos femininos e grupos que vão achar que algumas propostas feministas são radicais. Então, o movimento organizado, né, o movimento comunitário, ele é muito heterogêneo. E o ideal é que tanto rádios como TVs comunitárias abrissem espaço para todo mundo falar. Aí é que tem debate, aí é que tem polêmica, aí é que as ideias são discutidas por todos. E a sociedade como um todo ganha com isso. Porque evita de ouvir apenas uma opinião, apenas um partido. Vai ouvir vários lados, mais do que dois, vários lados, e com isso buscar um possível consenso. É muito caro manter e construir uma rádio comunitária? Quanto custa para construir uma rádio, montar, né, uma rádio comunitária? A nossa rádio, ela ficou em torno de 15 mil reais, em números redondos, certo? Com todo o equipamento. E a manutenção dela é que é mais problemática, né? Porque tem que se pagar a ICAD, os 2 locutores, então torna-se um pouco complicado. Mas a legislação nos permite procurar esses recursos para que ela seja autossustentável através de apoio cultural. A rádio, então, comunitária de da Praia da Costa sobrevive de apoio cultural? Não, por enquanto ela está sobrevivendo às expensas das contribuições da comunidade. E a publicidade, assim, não faz falta? Faz, e muita falta. Complementaria, né? Complementaria, de sobremaneira. Como que funciona essa questão de apoio cultural? Pois é, isso é um debate muito grande hoje em dia. As próprias rádios educativas e TVs educativas passaram por esse problema e estão questionando muito a lei que prevê apenas apoio cultural, porque é às vezes insuficiente. Quer dizer, é um espaço importante e às vezes as instituições comunitárias não têm como utilizar. Só para mudando um pouquinho, nós temos um espaço que é a TV comunitária, através de TV a cabo, assim como nós estamos na TV universitária, que também é um espaço garantido por lei, existe TV comunitária, e as instituições na Grande Vitória ainda não utilizam esse espaço, por não ter recursos para utilizar. Então ele está lá, está disponível, mas as comunidades não têm os meios humanos e materiais para utilizar. Então é importante que essa questão de apoio cultural seja um pouco mais flexível, não para que ela vire comercial, que é o grande risco, o grande perigo, mas para que ela realmente possa cumprir o seu papel, que a gente está levando uma informação cultural, informativa, educativa para a população da qual ela faz parte. E com isso fazer com que até a própria rádio ela seja autossustentável. Ela não fica só na dependência da própria doação da comunidade, que muitas das vezes ela não acontece. E quando não acontece, como faremos? Pois é, porque sem recurso a programação não vai ser boa. Com certeza. E acaba, não que a gente precise de qualidade, mas que a qualidade é um instrumento que facilita, né, a comunicação, sem dúvida. Então, a rádio comunitária é relativamente barata de montar, 15 mil reais em relação à rádio comercial é uma diferença grande. Mas um detalhe, professor, ela não está completamente montada, nós só temos estúdio do ar. Sim, 15 mil é o básico, né? O mínimo para estar no ar. Para poder funcionar. Muitas das vezes tem que dar uma paradinha lá,
botar CD para que ela possa funcionar, para poder utilizar o mesmo computador para fazer as gravações de vinheta e outras programações para poder entrar no ar. Qualquer probleminha técnica, ela sai do ar por um tempo não determinado, né? Voltaremos quando pudermos. Nós vamos agora a um rápido intervalo e já a gente volta. Aguardem. O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faesa. Mídia discute hoje rádio comunitária. Com a gente, Paulo Sodatelli, professor da FAESA, e Ricardo da Rocha, diretor da Rádio Comunitária da Praia da Costa. Antes do intervalo, a gente estava falando dessa relação de rádio comunitária, rádio comercial, apoio cultural. Continua falando para a gente sobre isso, professor. Pois é, as rádios comerciais, elas vivem de lucro, elas precisam de lucro, visam o lucro. E a rádio comunitária é uma rádio que está buscando um serviço à comunidade, é da comunidade para a comunidade. E é uma diferença muito grande de valores, né? O Ricardo da Rocha acabou de informar que o básico custou R$15.000. Uma rádio comercial gastaria muito mais dinheiro para montar. Esse é até um risco. Existem alguns políticos que tentam conseguir rádios comunitárias para depois usar em tempo de eleições e ainda virar rádio comercial no futuro. Então, existe um problema aí. E justamente em função de que as instituições têm poucos recursos para manter, é que é importante flexibilizar o apoio cultural, que é o que a lei permite para as rádios comunitárias, que tem um apoio cultural, que é uma forma de presença do comércio e tal. A colaboração do comércio local. Sem divulgar produtos, né? Só dando o apoio realmente àquela instituição. Mas às vezes é insuficiente, não é? Com certeza. E numa rádio comunitária a gente não pode vender o varejo daquela instituição. A gente só fala sobre o institucional. Muitas das vezes o empresário ele quer que fale do produto dele, o que ele tem. E isso não é possível, porque a legislação não permite. Essa relação aí de apoio do comércio local mesmo, como que é? Da rádio comunitária com o comércio local? Não, em geral, poderia ser o melhor possível, já que é uma rádio que está prestando serviço àquela comunidade, que vai ser ouvida principalmente pelas pessoas daquela comunidade, a relação é direta. É direta. Tanto é que o Jornal Comunitário da Praia da Costa tem muito espaço publicitário. As pessoas acreditam no Jornal Comunitário e estão utilizando. Já a rádio deve estar com mais dificuldade, porque é uma coisa nova, né? As pessoas talvez não estejam ainda acreditando se as pessoas vão ouvir essa rádio. Eu acredito que tem todas as condições de crescer a participação da comunidade, do comércio local, para apoiar e ajudar a manter a rádio. E a rádio lá, ela possui credibilidade? Olha, com certeza. Com certeza. É só uma questão de mais tempo, né? Mas o pouco que já tem já demonstra que ela vai ter a mesma repercussão que o Jornal da Praia da Costa tem. E como que é a programação lá da rádio? Funciona de que horas até que horas? A legislação nos deu o horário indeterminado, certo? A gente pode funcionar 24 horas. E o processo de legalização, como é que foi? Olha, esse processo foi demorado, houve muitas exigências, ele é muito burocrático e ao longo desse tempo todo cumprimos várias exigências junto ao processo e graças a um político, né, que foi que nós conseguimos. Qual foi assim, a maior dificuldade que vocês tiveram? A maior dificuldade foi até mesmo em adquirir os equipamentos. Essa que foi a maior dificuldade. Mas porque com relação ao processo, a gente sabia que ele era demorado, lento. A gente já tinha ciência disso.
Foram 4 anos, foi isso? Com certeza, 4 anos. 4 anos. O grande problema é que a aprovação das rádios comunitárias passa pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional nem sempre está preocupado com isso. Então, há centenas e centenas de pedidos de legalização de rádios comunitárias, várias que já funcionaram de forma livre e que estão tentando ser legalizadas, centenas de pedidos, e o Congresso não tem discutido. Eu ouvi falar, professor, em coisa de 12 mil. 12 mil. 12 Eu mil tinha um rádios número, eu não comunitárias. tenho o número correto não, mas eu sei que é muita coisa de pedidos. Muita coisa. E o 12 Congresso mil. Nacional não tem agilizado isso, e com isso é uma pena, porque tem várias rádios que já funcionavam de forma livre, ou seja, a organização comunitária montou a rádio mesmo sem ter ainda o aval da lei, e estão querendo legalizar, ou seja, estão querendo poder funcionar normalmente, e tem todo esse atraso, essa demora. Resultado, às vezes, como foi o caso da Pedra Costa, né, teve que solicitar um político, e isso nem sempre é bom para a organização comunitária. Se o político é uma pessoa que queira usar esse espaço, acaba havendo uma contaminação aí que não deveria haver. Algumas rádios comunitárias, elas podem ter a imagem assim, associada a um palanque eleitoral? Não. Poder pode, não devem. Não devem. Não devem. No nosso caso, não. Ela não Mas, será no utilizada caso- para essa finalidade. Mas isso acontece, professor? Acontece porque Tem as muitos políticos que já comunidades, fazem isso. tem políticos que adoram isso. Com certeza. E as comunidades, às vezes, até uma espécie de malandragem. Por exemplo, tem as festas juninas agora. A comunidade quer ganhar algum dinheirinho com a festa junina. Sempre vai ter um político em época de eleição que vai querer ter o apoio dessa festa, botar o palanque para ganhar espaço. Eu acho que é uma prática perigosa, porque contamina, você está dando espaço demais para alguém que nem sempre é de agrado da comunidade como um todo. Independente de ser bom ou mal político. O problema Com não é ser certeza. bom ou ser mal, né? De ser de esquerda, de direita, conservador ou liberal. O problema é que está criando uma associação que é de todos e não de um único partido. Exatamente. Só que a comunidade, por precisar de recurso, acaba até usando. Tem muita gente que, vai fazer um time de futebol, vamos pedir para o político tal. Vamos botar um palanque, vamos pedir para outro político. E alguns políticos adoram isso, né? É uma maneira fácil de conseguir votos. Mas no nosso caso isso não vai acontecer. Ainda bem, com espero. certeza. Ela é da comunidade para a comunidade, com certeza. E o conselho comunitário? Como é que é? O que é esse conselho comunitário? O Conselho Comunitário é quem vai apreciar e aprovar a programação dessa rádio. Isso consta numa norma estipulada pelo Ministério das Comunicações. Ele é quem aprova essa programação. E como que se faz para conseguir a concessão da rádio, professor, de uma rádio? Então, o processo precisa criar uma associação que vai ser responsável por esse espaço. Precisa entender uma coisa, a rádio seria um espaço público garantido. Todos os municípios do Brasil teriam direito, de acordo com algum espaço geográfico, quer dizer, um determinado raio É um raio de 1 quilômetro. de 1 quilômetro de espaço, Dentro da todos têm o direito de legislação, utilizar. Para utilizar esse espaço, é preciso criar uma associação que represente algumas associações daquele espaço geográfico. E a partir daí, então, criada a associação, vai se solicitar, através do Congresso Nacional, a legalização dessa rádio. E aí que o processo atrasa demais. É demorado, é complexo. Enfim, tem várias demandas, o processo volta pedindo isso, aquele documento, você cumpre, até que você consegue a outorga e depois a liberação dos transmissores leva tempo. E existe, Exatamente assim, 4 anos. 4 anos. Existe alguma punição para quem faz uso indevido das rádios Com comunitárias? certeza, a legislação é bem específica, a Lei 9.612 faz com que isso aconteça. Você conhece algum caso, professor? Não, porque é muito recente ainda. Acredito que ainda não aconteceu casos daquela associação perder o direito de utilizar. Né? Mas se ferir princípios éticos, se não atender às demandas da comunidade, se usar comercialmente, a legislação garante que aquela associação pode perder o direito de utilizar esse espaço. Você acha que as rádios alto-falantes, elas são mais democráticas? Olha, com sinceridade, eu não sei te afirmar isso. Sei que elas estão sempre no ar e estão sempre atendendo a comunidade. Porque lá em Cariacica, na Avenida Expedito Garcia, tem, né, a rádio poste, né, a rádio alto-falante, e assim, democrática, mas eles ficam passando sempre comerciais, né, do comércio local, e
você tem que escutar, você não tem como desligar o rádio, você é obrigado a escutar. E assim, então acho que fica aí uma contradição da democracia, né? Porque ao mesmo tempo que o espaço democrático você tem que ouvir o que eles estão falando. Essa é talvez a grande contradição da Rádio Post. Essa obrigatoriedade, quer dizer, a pessoa que está passando pelo local, independente de querer ou não estar recebendo aquela informação, está recebendo. Mas no interior, principalmente nas cidades do interior, a Rádio Post, quando existe, quando é democrática, ela presta um bom serviço. Conheço casos daqui no interior do estado, que em épocas de chuva, de enchente, foi a Rádio Post da cidade que resolveu o problema de defesa civil local. E que chamou a população a abrigar as pessoas que não podiam voltar para suas casas. Com certeza. Então, é muito comum, na verdade, a Rádio Post, porque quem autoriza aí já é a prefeitura. Já é um outro processo completamente diferente. Então, a gente conhece... É até mais ágil, né? É mais ágil, a prefeitura. Alguns municípios, a prefeitura que toma conta da Rádio Post. Há municípios que são igrejas que utilizam. Alguns são comerciais. Nem sempre é da comunidade. Algumas associações são comerciais, são ali só para ganhar dinheiro mesmo. Quando é democrático, presta um serviço razoável. No interior, então, principalmente a cidadezinha que tem uma rua, a única rua principal, tudo acontece ali, ela é um bom espaço de divulgar informações. A rádio comunitária, inclusive, ela tem uma finalidade principal com relação à defesa civil, no caso de um desastre. A finalidade principal dela também é esse. Auxiliar, né? E assim, qual seria o maior desafio dessa rádio comunitária? É ser comunitária? É ser e será comunitária, com certeza. E, a gente está falando aqui sobre rádio comunitária, conseguir concessão, tudo. Mas rádio comunitária, ela tem dono? Não. O dono é a própria comunidade. A comunidade seria, então, o dono dessa rádio, só que a participação dela também é limitada. Não, ela participa normalmente, só que tem dirigentes, né, que se todos mandarem na rádio, ninguém vai se entender. Então, tem uma direção, certo? A comunidade tem um acesso, ela vai expor o que ela quer e ela vai ter o espaço dela lá reservado, com certeza. Qual a importância desse espaço democrático, professor? É a ampliação da voz da população. Né? Atualmente, os grandes meios monopolizam muito essa voz. Então, você escuta muito um determinado tipo de informação. E essas rádios, ou televisões, jornais comunitários, ampliam essa voz. Falam de coisas que não são faladas, garantem informações que muitas vezes são censuradas ou negadas, né, fora desse espaço. Então, você está aumentando o nível de informação da população, você está promovendo debates, está polemizando coisas, está falando da sua vida realmente. E isso é muito importante para a democracia, para o país, isso eu acho fundamental. Não tem como saber, assim, se a rádio comunitária está sendo bastante ouvida? Existe como vocês terem esse... Não, porque nós não somos profissionais, é aquilo que eu falei. Nós vamos depender muito dos alunos que irão colaborar conosco, das faculdades, para que isso possa acontecer. Nós medimos a nossa audiência. Quantos programas que tem lá na sua rádio, Ricardo? Olha, assim, de cabeça... Na rádio da sua rádio, não. Na rádio comunitária da Praia da Costa. Da Praia da Costa, porque é da comunidade. Da comunidade. Olha, eu não tenho assim de cabeça, mas ela é bem extensa. Bem extensa. Muito obrigada pela presença de vocês, a participação aqui no Mídia. O programa de hoje falou sobre rádios comunitárias. Uma boa noite e até o próximo programa. Música